quero que você se apresente com essa sua personalidade. Essa minha personalidade. O meu nome é Jorge Espina. Como é que eu ia dizer? Os meus pais são de origem cabo-verdiana. Eu fui feito em Angola. Vim na barriga da minha mãe e nasci no Algarve, na Praia da Rocha. Costumam dizer que a minha mãe estava a apanhar conchas na praia, por isso eu nasci queimado. Obrigado. Mas pronto, o meu pai veio de Angola, no tempo da colónia, em 74, 75 começou a arrebentar a guerra colonial em Angola, voltaram para Portugal, e o meu pai, como trabalhava com a comunidade portuguesa, veio para Lisboa, para um bairro, trabalhar numa esquadra no Rego, no bairro Santos, e aí estavam a construir uns bairros, umas barracas, umas fabricadas, uma favelazinha. Porque eu posso dizer que eu nasci numa favelazinha, imagina uma favela do Rio de Janeiro, ou em qualquer parte do Brasil, ou qualquer parte do mundo, pronto, num bairro, assim, eu nasci, foi aí que eu nasci, fui um jovem delinquente na minha juventude, reverente, porque estava no bairro. Os meus pais, a minha mãe acordava muito cedo para ir trabalhar em casa das pessoas, de doméstica, na casa das pessoas, trabalhava nas limpezas nas empresas, saía muito de madrugada, chegava a casa muito tarde. O meu pai trabalhava por turnos e eu andava muito à deriva sozinho pelo bairro, pelas ruas de Lisboa, pela rua do bairro, e cresci assim, dessa forma, com alguns problemas com álcool e drogas, mas o desporto foi o meu caminho, a minha salvação. Eu era um sonhador e tinha sonhado ser campeão do mundo um dia de boxe. Fui vários anos campeão nacional, campeão nacional, tive 3 títulos em 3 categorias diferentes, 67, 71, 75, combati campeão de 81, ganhei, fui combater aos Estados Unidos, andei pelo mundo, combati o campeão do mundo, Sérgio Martínez Maravilha, ganhei muito, perdi também, mas não foram esses combates, essas vitórias, esses títulos que fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje. Foi aquilo que eu pude tirar do desporto e aquilo que eu aprendi com a vida. É verdade. Para quem não sabe, o Jorge Pina praticamente não enxerga. Ele não vê. Ela enxerga. Exatamente. Porque, como eu costumo dizer, já tínhamos falado nesse aspecto, eu fui cego durante muitos anos. Durante muitos anos eu fui cego. E eu tive a oportunidade de Deus, o universo, ou seja, quem for dar uma nova visão do mundo e da vida. Porque durante a vida nós andamos cegos com o ambiente, com o mundo. Queremos tudo, carro, casa, mulheres, droga, álcool, tudo. E esquecemos da verdadeira essência do ser humano, que é o ser. Procuramos mais com o ter eu quero do que o ser eu sou e tu és e nós somos. Isso. E esse Deus, esse universo, essa filosofia que eu tenho de amor, de partilha, de respeito por ti e por todos, não é? Porque o meu Deus é o teu Deus, é o Deus de toda a humanidade. É o meu Deus e é o nosso. É o nosso Deus. Porque eu acredito na força do Espírito Santo, na força de Deus, de Jesus Cristo. Exatamente. Eu sei porque quantos profetas vieram à Terra trazer a mensagem? Tu também podes dar a sua mensagem. Também podes ter Jesus dentro de ti, Deus dentro de ti. Não é? Eu também posso ter. Nós somos uns instrumentos do Criador. Exatamente. Da melhor forma que queremos entender. E se tivermos os valores dentro de nós, estás a ver? Aqueles valores de respeito, não é? De respeito por ti, respeito pelos outros, e ficares feliz quando o outro está a atingir um objetivo, estás a ver? Eu acho que a melhor coisa que nós podemos ter é essa verdadeira religião de amor e aceitação e de partilha, porque nós queremos é partilhar. E o que eu costumo dizer, eu não sou diferente de nenhum ser humano, sou igualzinho. A única coisa que eu tenho é a minha cabeça, o meu mindset. Eu sei o que eu estou aqui a fazer hoje contigo, e sei o que eu quero fazer aqui hoje contigo, estás a ver? Sabes que já te convidaram para ir agora assim, todos os momentos são bons para espalhar essa mensagem. Tu consegues, tu és capaz. Nós somos capazes. Quando conseguimos ligar a nossa cabeça, ao nosso cérebro, ao nosso coração, e tentamos ser pessoas boas, justas, honestas e sinceras para connosco e para o próximo, a nossa vida torna-se mágica. Estás a ver? E fazemos magia na nossa vida, na vida dos outros. O ímã que cola, estás a ver? Coisas boas, também pode ver coisas más. Tu colhes aquilo que plantas, não é? Claro. Pina, eu estou muito feliz de você. Eu sempre falo de Deus em todos os podcasts e tenho todo o respeito pelas diversas crenças e pelas pelas formas de pensar e do ceticismo também, de todos, e não é aqui o caso de tentar pregar, mas não é esse o objetivo, mas não é pregar, mas pregando, né? Pregando. Eu me sinto na obrigação de falar eu sou cristão e me sinto na obrigação sempre de falar sobre
sobre o que Deus fez na minha vida e o que Ele fez E o que Ele fez na tua, na minha, na nossa, consigo, vai fazendo na vida de toda a gente. O Deus pode ser vários formatos, vários Deus único, mas estás a ver? É nós aceitarmos as diferenças de todos. Exatamente. E se tu és um bom cristão, tu vais aceitar o outro. Porque, não é? Tu vais aceitar o outro com as suas diferenças, se gosta de homens, de mulheres. Temos que ser felizes e fazer os outros felizes. Eu não posso julgar quem sou eu. Exatamente. Aquele que nunca pecou e que é a primeira pedra. Mas poderíamos citar a Bíblia aqui inteira. Mas você disse uma outra coisa também muito inteligente, que eu vou deixar também, vou abrir aí um assento para isso, que você falou que, duas coisas na verdade. Uma, você falou que Deus tem várias formas. Então, quem é ufólogo acredita em ufologia, Pai Nosso que está no céu, então acredita nesse. Outros acreditam na energia maior, outros acreditam no universo, isso não importa. O que importa é quando você consegue enxergar que há algo mais e que você não é o centro disso, mas sim você faz parte de uma sociedade que você pode. Você tem essa história de altruísmo que você passa a viver. E eu quero saber essa transição tua, que você passa, o Pina tem um projeto social e obviamente isso é tão óbvio que ele é tão especial e é tão óbvio que a gente vai falar sobre isso, mas como as pessoas não sabem, precisamos citar isso. E o Pina tem uma vida dedicada às causas sociais, ele é um social. Eu sou o servo. Sim, exatamente. Eu sou o servo do Criador. Eu sou o instrumento. E salva muitas vidas. E é isto, tá a ver? Eu quis retribuir. Tá a ver? A gente, quando recebe, gosta de dar. E tudo o que Deus, o universo e a vida me deu, de bom e de mau, eu vou contar essa história. Para que todos não tenham que passar pelo mesmo processo que eu passei, para conseguirem enxergar. Para que as pessoas não tenham que passar pelas dificuldades, pelos processos que eu passei, para começarem a ver. E tem outra coisa também, que eu também tive um projeto social, atuo muito no social, tem outra coisa também, que é você passar uma informação, mesmo sabendo que esse jovem vai passar por um processo difícil depois, mas quando for lá na frente ele vai lembrar de você e vai ter aprendido, porque eu acho que o ruim de tudo é mesmo a ausência de informação. Ninguém nunca ter falado disso para ti e você não saber nem o que procurar. Mas como essa pessoa nesse momento vai lembrar de ti, vai dizer, Jorge Pina me falou isso uma vez e tal, e eu tenho uma luz para voltar, eu tenho uma casa para voltar, eu tenho um endereço, eu vou lá na academia do meu mestre e vou falar com ele, vou dizer, olha, estou precisando de ajuda, estou precisando de apoio, porque eu não te ouvi no momento certo e agora eu me lembro de tudo que você falou e o único lugar que eu tenho para voltar é aqui e eu preciso da tua ajuda. Então ter essa informação que você passa, mesmo que ele depois caia e vai cair, porque eu acho que as experiências são inevitáveis. O Pina, você é um exemplo disso. Eu quero que você fale também sobre isso, falando um pouquinho agora sobre o boxe e sobre tua ida para os Estados Unidos, que eu sei que você era atleta do Sporting, é isso? Eu comecei nos económicos com 11 anos a fazer boxe. Mas antes de começar a fazer boxe, eu joguei a bola, eu treinei futebol, judo, rugby. Mas foi num jogo de futebol que eu descobri que não tinha jeito nas pernas e só tinha jeito com as mãos. Deram-me uma cacetada, eu caio, levanto-me e pumba, o árbitro cartão vermelho, eu comecei a chorar, era miúdo. Já que tenho 2 pés esquerdos, que eu não sou bom de bola, sou bom de mão, afinal. Comecei a fazer boxe e o boxe apaixonei-me por boxe e tive vários combates, fui combater aos Estados Unidos. Pronto, é isso, deixa eu pegar esse fio da meada, você vai lá, você está no Sporting, eu vejo alguns vídeos seus quando você está treinando ali, e seu treinador era o Paquito? Não, o Vítor Carvalho. E estava lá o Paquito. E eu passei a profissional. E nessa altura fui combater a Espanha contra o campeão de Espanha. Sim. E o combate correu bem. Eu, já ganhei isto. Já ganhei isso. E depois, quando vão-me dar o resultado do combate, em vez de darem uma vitória, deram uma derrota. E eu não consegui digerir, comecei a ter ódio, raiva dentro de mim, porque é que isto me aconteceu e não sei o quê, não merecia isto. E volto para Portugal, continuo a combater, vou treinar, vou para a Espanha, vou para o Algarve, vou para a Polónia, depois volto à Espanha outra vez. E quando eu cheguei lá, disseram-me assim, sabes, o João António Barreira, o campeão de Espanha, não vai poder combater mais. E eu perguntei, então porquê? Olha, se ele combater pode ficar cego. E eu, aquele meu ódio, uma revolta, disse, bem feita. Eu não sei se foi Deus, se foi o universo, mas a pessoa que acabou de cegar e deixar de fazer boxe fui eu.
E eu aprendi logo desde aí, nunca mais vou desejar mal a ninguém. Todo o mal que eu desejar em cima, alguém cai em cima de mim é suplicar. Eu aprendi que eu sozinho não sou nada, que eu precisava dos meus adversários, dos meus colegas, dos meus parceiros, do meu treinador, do meu professor, do meu pai, para eu poder evoluir e aprender. E aprender a aceitar a perder, aceitar e aprender. E a vida tem-me dado essas oportunidades de aprender, de aceitar, porque se eu não aceitasse a minha condição de vida neste momento, que estou cego, que não vejo, eu era um revoltado. Eu revoltava com muita gente, com o mundo e com a vida. Sabes porquê? Eu entrei no hospital a ver. E operaram-me o olho esquerdo, a cirurgia não correu bem, e foram-me voltar a operar, a retina ficou dobrada e acabei por cegar do olho esquerdo. Numa consulta de retina, o médico disse-me: eu tenho que te operar, temos de te operar o olho direito, porque se não te operares podes ficar cego. Mas porquê se eu vejo bem? E eu deixei eles operarem, foram-me operando, e cada vez que iam-me operando eu ia ficando a ver cada vez pior. Perdão. E eu, com aquela pessoa que eu sou, fechei da fé, sentado na minha marquesa com o meu caneta e o papel, e estava a escrever, a falar: Senhor, eu sei que tu vais estar lá, e quando eu voltar a sair do bloco operatório e voltar a ver, e vou para o bloco operatório, e quando saio pior do que entrei, e mais uma vez podia ter-me revoltado com Deus: porquê, Senhor? Porquê que aconteceu-me isto? Porquê? Mas não, a vida é isto mesmo, é aceitar a condição. Aceitei, limpei as minhas lágrimas, curei a ferida do meu coração e parti para outra corrida. Comecei a correr, comecei a fazer atletismo. Eu tive a sorte de ser uma pessoa que saiu do Hospital de Santa Maria, atravessei a estrada, fui para o estádio universitário. Havia um treinador que treinava pessoas cegas e eu comecei a correr. Tornei-me atleta paralímpico. Estive em 3 Jogos Paralímpicos: Pequim, Londres e Rio de Janeiro, em 2016. E ainda queria ter ido a Tóquio, mas foi a altura da pandemia, teve um problema nas costas, não conseguia correr mais. Então, sempre coisas a acontecer. Mesmo assim, nunca parei. E você passa a ser... você fala sobre a questão, e é difícil, muito duro, e você passa a ser... importante a partir desse momento. Importante que eu digo porque você era importante para você mesmo, né? Sua vida era importante para ti mesmo, porque você vivia para você em busca do seu troféu, em busca da sua medalha, daquilo que te agradava, que te fazia feliz. E de repente você passa a fazer isso pelos outros. E tua vida começa a ter um sentido maior nesse momento. Você enxerga dessa forma? A minha vida começa a ter um sentido quando eu começo a ver. Quando eu troco a minha visão exterior para a minha visão interior. Quando eu vou à procura de me conhecer. Porque eu durante muitos anos não me conhecia. E comecei a olhar para mim, olhar para dentro, procurar o meu verdadeiro ser, quem eu sou, o que estou aqui a fazer, qual é o meu propósito de vida, e que marca eu quero deixar, que legado eu quero deixar aqui, neste planeta, nesta terra, neste mundo. Como é que eu quero que as minhas filhas olhem para mim? Como é que eu quero que a comunidade onde eu estou inserido olhe para mim? Como é que eu quero que o país, que o mundo, se for preciso, olhe para mim? E é esse o legado, estás a ver? Porque quando nós nos encontramos o nosso verdadeiro ser e nos transformamos e aceitamos a vida e encontramos o nosso propósito, a magia acontece. E o Criador, o Deus, entra em nós e pronto, começa a fazer o trabalho. É desconcertante conversar contigo. Não é desconcertante. Nós temos todos o mesmo objetivo. Em tudo o que nós fazemos, queremos colocar as pessoas a pensar, queremos colocar sementes no coração delas, que elas pensem por elas e decidam por elas. O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu quero? O que é que me faz feliz? O que é que eu procuro? Se eu andar à deriva, com o vento nas costas, só por andar, sem saber o que faço aqui neste planeta, nesta terra, sou um vagabundo. Eu não quero ser esse vagabundo, eu quero ser alguém que é feliz, que faz os outros felizes, está a ver? Que faz as pessoas olharem para elas e acreditarem nelas, porque muitas pessoas não acreditam nelas, andam perdidas, não sabem o que querem, ou só pensam numa coisa, no dinheiro: quero dinheiro, quero carro, quero casa, quero... Não serve de nada. Não serve de nada. Olha, eu vou contar uma história agora, aconteceu agora há pouco tempo. Eu fui fazer um sparring apareceu...
Gente, tudo que Pina tá falando é mesmo que eu me ouvir falando, eu falo essas coisas que Pina tá falando, obviamente que ele fala com uma propriedade muito maior e com uma autoridade que me bota desconcertado. Não é autoridade, né? É Eu estou no mesmo caminho que tu. Mas sabe o que eu estou dizendo? Eu tenho que. Eu tô num padrão bem ainda longe da tua grandiosidade, mas enfim, eu venho de aplicar projeto social, eu tenho esse mesmo pensamento de mudar a vida das pessoas, de contribuir positivamente no meio onde vivo, do meu nome ser um nome Miluzaire, é uma marca, só existe eu nesse planeta chamado Miluzaire, então por isso que o nome é Miluzaire Podcast, o site é Miluzaire, a minha marca é Miluzaire, porque só existe eu, então se você digitar no Google só vai aparecer eu. E eu queria falar um pouco também sobre essa questão do C. Eu fui fazer um sparring com um alemão que apareceu no ginásio, jovem, 27 anos e 2 metros de altura, que falava um inglês, parecia um que tava brigando e tal, e queria fazer um sparring. E você conhece a gente, e você sabe que eu ainda sou infantil. E eu disse, você tá vendo aqui, só tem executivo aqui no ginásio, só tem... Não, mas eu quero fazer um sparring e tal. Mas não tem ninguém aqui para fazer um sparring. Tem você não faz? Eu olhei para ele assim, pô, você sabe que é muito chato chamar professor e mestre para fazer sparring. E eu olhei para ele, olhei para ele e disse, então faz o seguinte, eu não devia ter dito, não, mas faz o seguinte, então espera aí pro final da aula, no final da aula a gente espera a aula acabar e a gente faz um sparring. E nessa altura, quando termina a aula, eu boto um par de luva nele ali, e começamos a fazer um sparring, só que ele era muito esportivo, muito atlético. Tem 27 anos, bem mais alto que eu, tem 1,90m, ele devia ter 1,95m, 1,96m, ou quase 2, sei lá. Uma envergadura absurda, numa sala que não tinha ringue, e ele começou, bota o cronômetro para tocar, e ele bota o cronômetro para rolar ali, rounds de 3 minutos, e ele começa a passear e brincar na sala, ele só golpe reto, tentando encurtar a distância ali, não conseguia encurtar a distância, não conseguia, quando o gongo tocou, ele olhou para mim, fez tempo, eu disse, não, time, one round, let's go on, or me or you survive tonight. E porque eu precisava que ele cansasse, então eu vou usar toda a minha experiência aqui para poder. E fui ali, 8, 9, 10 minutos, 11, 12, quando chegou no 12º minuto, vários alunos estavam no 12º minuto, eu começo a dizer que ele parasse de bater 1-2, senão ia passarmos o resto da noite ali, que ele desse 6, 7, 8 golpes duros, bora, bata forte, vamos bater dele. Eu queria que ele parasse aquelas pernas dele, que eu estava cansado de ficar apanhando, andando para frente, apanhando, buscando, e ele passeando ali, feito uma criança. E ele começa a bater muito duro. E eu, bora, 8 golpes, 9, 10, vai, bate, vai, e o bicho, pá. Né? Não foi tão esperto assim. E quando ele tem um momento que ele acerta o meu coração e eu sinto um congelamento no corpo. Isso fazem 3 meses, Pina. Eu sinto um congelamento no corpo e sinto-me parado ali. Ele sai na esquerda, quando ele sai na esquerda eu tento me mover e não consigo. Só a bola do olho girou ali atrás dele e o corpo não veio. De repente eu e virei, passei uns 3 segundos completamente congelado, como se tivesse mergulhado num balde de gelo. E sigo ele, recupero e depois aperto bastante com ele, dou uma apertada bastante. Termina termina no limite mesmo, ele senta e ajoelha-se e termina o round. E eu me sinto cansado, vou para casa, me sinto cansado e chego em casa, não durmo bem, no outro dia me sinto o dia inteiro cansado, fui no médico, o médico ouve meu coração e diz, tem uma coisa errada aqui. E resultado, começou uma saga, eu tinha rompido a fibra que segura a válvula mitral, a cordoalha, que abre e fecha essa válvula, e então minha válvula mitral estava aberta e tinha feito um rasgo entre o átrio esquerdo e o átrio direito do coração. Então o sangue estava fluindo, voltando para o pulmão, me afogando e resultado, tenho que ser operado de emergência. Eles me tiram o coração de dentro do corpo, botam lá de fora, passa 6 horas ali operando meu coração, e Dr. Ângelo Nobre, junto com a doutora Manuela Fiuza, e uma equipe muito boa do Hospital Santa Maria, do Hospital Santa Maria, uma equipe incrível,
faz uma valvuloplastia 3 meses atrás, e eu tô aqui de novo brigando com força. Eu pensei em me aposentar, em criar cabras, e eu falando com meu psicanalista sobre isso, eu disse, olha, eu vou lá pro campo, eu não quero mais saber de cidade, não quero mais saber... Porque minha vida toda foi boxe, a minha vida inteira foi boxe, e como assim eu vou ter que parar de boxear? E eu disse pra ele, não vai nada. Eu disse, não, eu tô de luto, eu morri pro boxe, eu agora vou ser um pastor de ovelhas, vou criar ovelhas lá no Alentejo, e vou ficar lá com um pauzinho, vai ser a minha vida e tal. Mas resultado, 47 dias após isso, eu volto no médico, o médico disse pra mim, olha, volta a fazer suas atividades, e agora eu tô um bicho mais gana do que nunca na minha vida, luto... E passo a contabilizar minha vida por bateria de coração. Esqueço que relógio existe e passo a perceber que são 200 mil batidas que temos no coração por dia, entre 150 mil e 200 mil batidas por dia, e meu relógio agora é esse, são batidas de coração. Tenho que fazer o melhor possível com essas 200 mil batidas que eu tenho por dia para viver, porque elas são limitadas. Em um momento desse ele vai parar como parou, e passei 6 horas com ele fora do meu corpo, ligado a uma máquina pela virilha, e o doutor Ângelo fazendo ali, consertando meu coração, botou de volta, e agora estou de volta aqui. É isso aí. E pronto, e então... exatamente, partilhando essa história com você. Yeah. Faz parte da vida, Deus deu-te uma nova oportunidade para viver, usa bem. Vou usar bem. E outra coisa, esse tempo, aquele negócio quando chegar o final de semana vai ser legal, quando chegar sexta-feira, quando o meu salário cair na conta vai ser bom porque eu vou passear, quando chegar a época das férias, não, brother, eu tenho 200 mil batidas, não tem mais hora, não tem mais segunda, terça, quarta, quinta, não existe mais, são 200 mil batidas por dia, cada dia que a noite, quando chega no final do dia, que o dia passa, eu olho e digo, foi-se embora, eu tenho 200 mil batidas a menos na minha vida, o que é que eu fiz com ela e o que é que eu vou fazer com minhas próximas 200 de amanhã. Então, eu acho que você é a personificação disso, de fazer o máximo possível com essa tua existência. Você vive, eu te conheço, conheço o seu trabalho, conheço a sua academia, trabalhei com você. O tempo é isto, aproveitá-lo da melhor maneira. Da maneira possível. Fazer feliz as pessoas e nós também. Quando a gente faz as pessoas felizes, é tão bom. E ficar feliz com a felicidade dos outros, que é esse o propósito. É esse o propósito. E o Pina, desprovido disso, Pina, eu vou voltar só um pedacinho, porque eu tenho curiosidade. Quando você vai para o estado, você levou pancadas e ficou cego por conta do boxe. Mas também. Teve um descolamento de retina. Descolamento de retina. Por causa de pancada. Eu digo isso porque eu levei uma pancada no peito que quase me matou. Não sei, sabes o que é engraçado? Eu estava a fazer um sparring quando isto me aconteceu com o Xavier Castillejo. Ele estava a preparar para disputar o título do mundo. Ele foi campeão do mundo. Nos Estados Unidos? Não, eu estava em Espanha. Você estava em Espanha? Em Espanha, fazer sparring. E quando eu não senti nada, não senti pancada, e de repente eu pedi ao treinador que estava lá para ver se ele conseguia ver alguma coisa, que eu sentia aqui uma coisa no olho, andar para um lado para o outro, um pontinho negro. E ele não conseguiu dizer nada disso. Ele foi a um oftalmologia, um médico oftalmologista. Exatamente. O oftalmologista olhou para mim, olhou para o olho, e disse, olha, vais, descansas e depois voltas a treinar. Ele não me elucidou da gravidade do problema, e eu continuei a treinar, a te combater. E o que é que aconteceu? Fui combater o Algarve, fui combater a Polónia, e quando vim para Portugal fui ao médico e ele disse, não tens de ser operado de urgência porque estás a ter um descolamento de retina. E depois a partir daí foi consecutivamente isso, mas se calhar já podia estar várias... Nunca procurei saber o porquê, estás a ver? Porquê é que isto não aconteceu. Só entreguei a Deus e disse obrigado. Sabes? Eu sei. Imagina, quando tu entregas e dizes obrigado, vais atrás do teu propósito. Quando ficas à procura do porquê, e porquê é que isto me aconteceu a mim, porquê é que estes me operaram, porquê é que me fizeram isto se eu estava a ver, não é? Porquê é que fizeram isto com os meus olhos, nunca vais encontrar o caminho e a felicidade e andares com revoltas e ódios dentro de ti. Pina, tudo isso que você está vendo aqui, isso faz parte de um projeto muito maior. Eu era antigamente um simples professor e agora eu resolvi criar um podcast, resolvi falar para as pessoas, minha própria rede de TV aqui, para as pessoas que se interessam em ouvir isso, e falar ao público sobre bem-estar, saúde e tal. E isso foi um insight, isso fazem 3 meses, porque fazem 3 meses que eu recebi essa pancada e fiz essa cirurgia. E
todo mundo se recupera, recebe alta com 6 e eu recebi com 47 dias e o médico dizendo assim, caramba, você é um monstro. Vou-te contar outra história. Sabes, eu estava no hospital quando eu recebo o telefonema. Eu estava no hospital quando eu recebi o telefonema de um treinador. De um amigo. Eu sempre fui muito... quando eu treinava, eu sempre fui muito exigente com o meu trabalho. Como agora, eu sou muito exigente. Não é que eu trabalho comigo. Porque eu quero ser bom. Não melhor que os outros, mas eu quero ser eu mesmo. Sim, sim. Lutar contra mim. Estás a ver o que é? Lutar contra ti. Tu trabalhares para conseguir atingir os teus resultados. Eu treinava muito. Treinava muito. Visto a minha reportagem no Sporting, o Vitor dizia que eu treinava demais. Que eu nunca me cansava. E eu, praticamente, eu costumava correr ao fim de semana, corria muito. E eu tinha um colega meu que corria comigo. Quando soube que eu cheguei, ligou um treinador. O treinador ligou-me: olha, eu conheço um rapaz, está no Hospital de Santa Maria, acabou de ser operado. E ele corre. E esse treinador ligou-me para mim. E eu, na consulta do doutor, perguntei: doutor, posso correr? E ele disse que sim. Eu saio do Hospital de Santa Maria, atravesso a estrada e vou para o estádio universitário. Quando chego lá, o professor José Santos, era o treinador, olhou para mim e disse: já estás aqui, mesmo há bocado falei contigo, estavas na consulta. Já estou aqui, mister, quero correr. E ele disse: hoje vou ir amanhã. No outro dia estava lá de manhã a correr. Começava a treinar. E eu ouvi isso, e eles estavam-se a preparar para ir num campeonato do mundo em Ibirapuera, São Paulo. Eu disse: eu quero ir a esse campeonato do mundo. Tinha acabado de chegar. E eu fiz a marca para o campeonato do mundo. E quando eu cheguei, eles estavam-se a preparar. Isto foi em 2007. Quando eu cheguei, eles estavam-se a preparar para ir para os Jogos Paralímpicos. Estavam para Pequim, 2008. Eu disse: mister, eu quero ir para Pequim. Eu disse: pá, queres ir para Pequim? Os meus colegas falaram: este gajo chegou aqui agora, paraquedista, já quer ir para Pequim. Mas eles esqueceram-se. É que eu, além de ser pugilista, eu fui paraquedista e era militar. E eu era muito exigente comigo. E os mínimos eram 3 horas e 20. Eu disse: mister, eu só vou se a minha marca for abaixo das 3 horas. E arranjei um guia para treinar comigo. Treinei e fiz 2 horas e 54 na minha primeira maratona. E fui a Pequim. E a minha vida é feita disto, de desafios, de transformação humana, de me desafiar, de conseguir trabalhar para atingir os meus resultados. E a vida é isto. A vida é trabalhar, ser persistente, ser exigente, não ficar... sabe, já estamos aqui a falar de Deus, não é? E eu sou beato, sabes o que é? Sim, está na igreja sempre. A minha igreja, sabes onde é que é a minha igreja? É dentro do meu templo. No meu coração, claro. A igreja não é feita de coração. O teu coração, o teu templo. Claro. Deus deu-te esse novo coração, essa nova oportunidade para cuidar do teu templo. Isso. E é isto. E eu rezo, oro, falo com Deus todos os dias. Eu falo com Ele todos os dias. Mas eu falo com Ele. Por mais que eu lhe diga: Senhor, eu quero isto ou aquilo, eu quero ser isto ou aquilo, não vale a pena eu estender as mãos. A única coisa que Ele diz: meu filho, trabalha que tu vais conseguir. Trabalha que tu vais conseguir. Acredita em ti, acredita nos teus sonhos, porque sem trabalho nada acontece. Não. Eu estou aqui para te ajudar, mas a trabalhar. Exatamente. A procurares aquilo. Exatamente. Eu vou dizer: eu sou sortudo, porque Deus me meteu sempre no meu caminho as pessoas para me ajudarem. Está a ver? A mim também, Pina. Eu acho que somos uns gêmeos falando aí da mesma história, com histórias... Claro que estou muito longe de estar perto de ti, é muito difícil. Não, nós estamos coladinhos, eu estou mesmo aqui atrás da tua casa, a minha academia já aqui atrás. Tá É verdade. A vida é mesmo isto, é nós olharmos para a frente, olharmos para o universo, olharmos para Deus e olharmos para nós. E olharmos para o caminho onde nós queremos ir. Estás a ver? Onde é que eu quero, o que é que eu quero, como é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer para chegar ali onde eu quero? E quem é que me pode ajudar a chegar onde eu quero? Não é? Há sempre uma mãozinha, seja universal, divina, seja o que for. Não, é sempre tudo muito perfeito. O Senhor me pastor em nada nos faltará e não falta, e é constante socorro presente. E poxa, como é bom poder falar, velho, esse podcast está me surpreendendo bastante, porque eu pensava que a gente ia falar sobre coisas mais técnicas e acabamos aqui... Isto é uma coisa técnica. Todos precisam ter esta técnica, porque se não tiverem esta técnica universal, esta técnica humana, o resto nada acontece. Porque quando tu começas a ver
o mundo e só pensas na parte técnica e esqueces da parte humana, esqueces de tudo. Não há técnica sem o humano. Não há nada sem o humano. A técnica é depois. Primeiro vais-lhe ensinar a ser um humano, a ser uma pessoa boa, honesta, justa e sincera para com ela e para com os outros. E depois vem a parte técnica. Porque se ele não tiver essa humildade, essa gratidão, essa compaixão dentro dele, ele vai ser cego e nunca vai conseguir vencer uma batalha. Primeiro ele tem que aprender a vencer-se a ele mesmo. Temos que nos aprender a vencer a nós mesmos, para depois podermos vencer as nossas batalhas diárias. Porque o maior combate não é o combate do ringue, é o combate da vida. E esse é que tu tens que ser bom, e aí é que tu tens que vencer. O resto é trocas. Pessoal, eu conversei com o Jorge Pina aqui que a gente não olhasse para a câmera, porque no podcast a gente conversa um pouco, mas eu vou olhar para você, presta atenção nisso aí, tô olhando para a câmera agora. Vejam, não passem despercebido por esse podcast. Não passem despercebido. A gente pode deixar a mensagem. Assista novamente esse podcast. Mil e uma vezes. Exatamente, volte lá, cara. Pelo amor de Deus, puxa para trás. Exatamente, e assista novamente, porque está sendo falado coisas aqui muito importantes. Muito importantes. Olha, eu vou estar no Brasil de 11 a 27 de outubro. Vou fazer uma corrida vou de Curitiba, São Paulo, Rio e Niterói. Isso. Onde eu passar, Deus quer que eu encontre muitas pessoas para meter a semente, porque eu também quero ser jardineiro. Quero colocar sementes em corações. Pessoal do Brasil que está assistindo, vou estar aí. Vou estar aí com a galera, pronto para falar. Geral, meu irmão, abre as portas aí, todo mundo protege meu brother aí. Yeah. Vocês recebam o Jorge Pina, porque o Jorge Pina é uma figura, então pronto, falei para as câmeras agora um pouquinho, vou voltar a falar com o Jorge Pina aqui novamente. No Brasil, que dia no Brasil? De 11 a 27 de outubro. De 11 a 27 de outubro, vai descer em Curitiba. Vai passar por São Paulo correndo, depois vai continuar correndo para o Rio de Janeiro e depois vai correr para Niterói, levando um troféu, a tocha da paz, a tocha da paz, que o que nós queremos é passar mensagens de paz às pessoas e colocar sementes. Que coisa incrível, no mundo transformar e mudar as vidas delas e a vida dos outros. Isso é o nosso objetivo, é o nosso propósito nesta terra, neste planeta, nos amarmos uns aos outros, sem guerras, sem maldade, com amor, porque o amor é que salva o mundo. Nada mais que isso. Poxa, Pina, você agora, vou lhe botar de novo para você falar sobre isso, não vou mais parar de falar sobre isso. Vida no amor. Às vezes as pessoas pensam que o amor é um sentimento, mas o amor é uma decisão. O amor é uma decisão. Nós decidimos pelo amor. Decidimos amar. Pronto. E decidimos ser, e deixamos-nos ser amados. Ou não é? Mas há pessoas que podem nos amar sem nós sabermos, não é? Sim. É uma coisa complicada. Sim. Mas o amor é isto. Há o amor platónico, o amor carnal, o amor espiritual, o amor divino. Mas esse amor o qual você está se referindo, sem guerra, e o amor que você tem pelas coisas que você faz, etc. Você acabou de fazer uma corrida que você me falou agora de bike, que você foi até onde? Fui daqui até o Vaticano, Itália. Ele foi até Itália. 19 dias, 19 etapas de Lisboa, Portugal, daqui de Marvila, aqui a gente está, uma parte de Lisboa e Marvila, até ao Vaticano. 19 dias a pedalar. Por uma causa. Pedalar pela paz e pelo amor, pela aceitação, pela inclusão, para que nós todos podemos nos aceitar uns aos outros. Isso é verdadeiro. Isso é viver no amor. E como que eles são? Eu tento falar, eu estou muito longe, cara. Eu sou um fã seu, assim. Você é uma inspiração muito grande. Eu vou ter que refletir muito. Vou eu assistir esse podcast para ver você falando, fazer os cortes desse podcast para ver você falando novamente, para aprender novamente com você e rever várias vezes e ouvir suas lições. Porque se tornou intenso demais isso aqui. E sobre essa decisão de viver no amor, porque as pessoas pensam que amor é um sentimento um sentimento que é preciso sentir e tal. Não, é uma decisão. Você decide viver no amor. Então, quando você decide viver... Mas o amor se sente. Não, sim. Amado. Mas assim... Você estás a amar. Sim, claro. Quando eu falo no sentido da decisão, é na decisão de acordar e pensar, o que é que eu vou fazer de bom hoje? Não é? O que é que eu vou... Porque uma pessoa uma vez me perguntou,
Ô Nilo, e tem alguém aqui por acaso que acorda dizendo assim, o que é que eu vou fazer de mal? Eu disse, tem muita gente que acorda e diz, quem que eu vou lascar hoje? Hoje eu vou lascar esse cara, hoje eu vou comprar uma caixa de bala para botar no meu revólver, eu vou fazer uns assaltos, porque hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer um latrocínio, vou matar fulano. Muita gente acorda, vou ferrar meu colega de trabalho, vou... A vida é feita de decisões e escolhas. Tu escolhes. Isso. A vida é feita de decisões e escolhas. Tu decides, tu ages, não é? Tu decides fazer isto, tu decides fazer aquilo, mas depois todos os atos, cada ato tem uma consequência, boa ou má, não é? Claro. Mas a decisão é sempre tua. Ninguém te obriga a nada na tua vida. É. Tu és o decisor de tudo. É. Tu fazes as coisas acontecer. Tu és o argumentista, o protagonista, o realizador da tua própria história. Todos nós somos esses realizadores, esses produtores, esses protagonistas, esses atores da nossa própria história. Somos nós que fazemos a nossa história. Tu estás a fazer a tua história agora. Eu estou a fazer a minha história agora. Nós todos estamos a ser atores. Mas que sejamos bons atores, atores da paz, do amor, da compaixão, da misericórdia, seja lá do que for, mas os bons atores. Não queremos ser uns atores qualquer. Eu não quero ser um ator qualquer. Eu quero ser um bom ator na minha vida. Porque a minha vida é um filme. A minha vida é um livro. Estás a ver? A minha vida é isto. É aquilo que eu quero que ela seja. Mas eu sou sempre o responsável. São páginas em branco. São páginas em branco. Mas eu sou o responsável dos meus atos. Eu decido o que eu vou escrever na página. Quando eu acordei, como é que eu quero fazer, o que é que eu vou fazer hoje? É a minha decisão. Sou eu que decido. Com o teu relógio, o teu coração. Com o meu coração de amor, de paz. Sabes o que? Eu todos os dias, como eu disse que eu sou um pouco beato. Eu todos os dias tenho essa oração de manhã quando eu acordo, para Ele me dar, esse Senhor, o Criador, o Divino, o Supremo, o Deus de toda a humanidade, me dar essa consciência divina para eu ser uma boa pessoa, um bom pai, um bom filho, para ser uma pessoa boa, justa, honesta e sincera para comigo e com os outros. E essa é a minha força divina que eu tenho todos os dias para acordar alegre e feliz e rir. No meio das dificuldades todas que a vida tem, mas é assim, meu irmão. A vida é isto, estás a ver? A vida é isto, é todos os dias ganhar essa energia matinal. Uau, hoje, pá. Mas a gente sabe que a vida não é sempre sorrisos, não é sempre coisas boas, mas somos sempre nós que decidimos o que é que queremos sentir, de que forma é que queremos sentir o acontecimento que está a acontecer hoje na nossa vida. Eu levo tudo eu não consigo parar de brincar, de zoar o tempo inteiro. No Brasil, zoar zoando. Então eu zoo o tempo inteiro, não consigo parar de zoar, e eu dou dando aula, estou sempre zoando meus alunos. Tem um amigo meu, o Rafa, você agora está sendo falado, guitarrista, veio me visitar. E eu tava todo arrebentado aqui, pós-cirurgia do coração, mas tava muito arrebentado, muito arrebentado. Todo costurado, todo arrebentado, muita dor. E eu tava rindo, mas eu não sabia que eu tava rindo. Mas ele me disse, cara, a cena mais impressionante que eu tive na minha vida foi chegar com você, ter acabado de sair do hospital, fui lhe visitar. Você tinha sido operado há uns 5 dias, tinha saído da UTI, e você estava sorrindo, me recebeu com um sorriso bem grande, se levantou e se sentou, e com muita dor, e eu te ajudei, e eu disse, caraca, esse cara é maluco, cara, como é que ele tá desse jeito e tal? E eu tô sempre rindo, não paro de rir, esse sorriso que você deu, esse grande sorriso aí, que vai fazer parte aí, vou fazer um slow motion na edição com esse seu sorriso. E Pina, o Pina tem um trabalho social com os meninos. Mas esse trabalho, eu criei esse projeto, a associação, em 2011, quando eu comecei a trabalhar com o projeto social. Desde 2011 eu comecei com uma escola, no princípio com uma equipa de boxe, que era Jorge Pina Boxing Team. Sim, Jorge Pina Boxing Team. Sim, ainda continua a haver a Jorge Pina Boxing Team. E nessa altura, foi na altura que eu já tinha chegado, e vinhamos começar aqui o projeto aqui em Marvila, no bairro, e nessa altura eu sou um pouco louco, sabes? Eu cheguei em Chelas e levei alunos para combater para fazer sparring com seus alunos lá na escola em Chelas, onde você... Lá nos Olivais, ainda. Já viste? Eu já andei com uma casa às costas com os miúdos, até chegarmos aqui onde a gente está hoje. Mas vou contar essa história. Eu em 2012 ou 14, eu decidi correr de caminha até Sagres, de uma ponta a Portugal até outra, para ajudar 10 instituições de solidariedade social. Fazia 2 maratonas por dia a correr. Eram 700 e tal quilómetros. Como eu digo, saber aproveitar as oportunidades. E eu
houve o lançamento da corrida e estavam lá o pessoal da Câmara, da Junta, muitas pessoas lá para a inauguração. E estava lá a doutora Sónia Paixão, que era diretora do desporto da Câmara Municipal de Lisboa. Eu assim, Sónia, doutora Sónia, naquela altura, e eu tenho um trabalho social, trabalho com crianças e jovens em risco, ando pelas ruas a agarrar crianças e jovens para levar a treinar. E não precisava de um espaço. E ela gostou, conseguiu tocar, colocar a semente no coração dela. E ela disse: olha, vou mandar a minha equipa ir ter contigo lá a Chelas para irem à procura de um espaço para montar a tua associação. E ela veio comigo à procura de um espaço aqui em Chelas e eu dizia: não dá, este espaço é pequeno, não dá para nada. Eu não tinha nada e estava a dizer que o espaço era pequeno. Ela veio levar-me, trouxeram-me aqui a este espaço onde nós estamos hoje, 1700 metros quadrados. Eu, uau, 1700 metros quadrados! É um sonho que eu quero. É um sonho. Mas eu cego como estava, não vi nada. Aquilo estava tudo destruído, tudo arrebentado, esgotos, ratos, tudo lá dentro. E era onde o pessoal ia se drogar, iam fazer vandalismo lá dentro deste espaço. E eu chego a casa feliz com a fotografia. Olha, deram-me este espaço, 1700 metros quadrados e não sei o quê. E eu sei, tu és maluco? 1700 metros quadrados, já viste como é que isto está? Tudo destruído. E eu não via nada. Tudo destruído. Pá, esse espaço é grande, tens que pedir um espaço mais pequeno. Esse espaço é grande, mas é do tamanho do meu sonho. E eu disse: é este o espaço. Eu não tinha nada, nem um tostão no bolso, nada. Preto, cego, quem é que vai me ajudar? E eu disse: não, eu vou conseguir arranjar o dinheiro. Fui ter com um amigo meu, arquiteto. Um arquiteto, eu conheço a gente, Luís Pereira Miguel. Isso, um baixinho. O Filipe. Felipe. Várias pessoas. O arquiteto foi com você e viu o espaço. Viram o espaço, fizeram o projeto das obras e eu tinha que ir à Câmara Municipal a mostrar o projeto, reunião de Câmara, vários partidos, estás a ver? Para aceitarem o meu projeto. E eu cheguei lá, tinha que contar a história, disse o que ia fazer, trabalhava com crianças e jovens nos bairros sociais, precisava da ajuda da Câmara, eu queria ser o braço, as pernas, o que fosse da Câmara, da Junta, do país, se fosse preciso, mas eles tinham que me ajudar. Eu não queria nada mais, nada menos que só que ajudar as pessoas. E eles deram-me 400 mil euros para criar o espaço. 400 mil euros para criar o espaço. E eu fui à procura do espaço, fui tratar de arranjar as pessoas, de arranjar as empresas. E hoje estamos ali num espaço de 1.700 metros quadrados, espetacular. Lindo. Temos uma pista de corrida uma lá pista dentro. tartan dentro do ginásio, tem 2 rings, tem 17 sacos de boxe, tem crossfit, tem espaço crossfit, tem bicicletas de spin, tem sala de musculação, tem sala de formação, tem sala de estudos para os miúdos quando saírem da escola a estar, tem até um templo para as pessoas orarem a rezar. Tem lá eu conheço. Grafitado com toda simbologia, todas as religiões estão lá representadas, muitas cores, porque a vida é colorida. Pina, que coisa linda, Pina. E a associação depois daí, olha, criei uma escola de atletismo adaptado, tenho uma escola de atletismo adaptado para crianças com todo tipo de deficiência intelectual, visual e motora, que treinam no Inatel. Tenho uma equipa de goalball, um jogo para cegos, que jogam com uma bola de guiso. E tenho este trabalho social aqui no bairro, para todas as idades, dos 8 aos 80. Temos um projeto para pessoas com mais de 55 anos, para treinarem gratuitamente, tem para pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência moving, com a Câmara Municipal 2 vezes por semana também. E estamos aqui para servir a comunidade. E mais importante é fazer as pessoas felizes. E isto tudo aconteceu porque, olha... Você sonhou. Eu sonhei e o universo ajudou-me. Claro. Deus, o Criador, diz assim, claro, você não fiques só com os braços à espera que as coisas caem. Exatamente, um propósito. E o Pina me disse uma vez, e é isso que ele me disse, assim que eu conheci, ele disse que ele era cego, ele não via, e, aliás, ele via, mas não enxergava. Hoje ele enxerga, mas não vê, não é? E caramba, antes eu era cego, agora é que eu vejo. Agora é que você vê. Exatamente. E a vida é isto, é ver para além do que aquilo que os olhos nos mostram. Os olhos enganam. E a visão interior do teu coração não te engana. Você me disse isso também. Porque você me disse isso. A gente anda iludidos com o mundo.
a gente trabalhou junto. E ele disse isso pra mim lá na Unifight, fechado na Unifight, ele disse pra mim que me via com os olhos do coração. Eu não me esqueço, né? E você disse que me via e que eu tenho um coração bom. Eu fiquei muito feliz. Agora, o seu coração tá bom, tá no vinho folha. Agora tá no vinho folha, recebeu um set. Foi à oficina, tirou as válvulas, tá no colo e tá tudo. Passou, exatamente. Agora tá maciando, tá melhor do que nunca, tá muito forte. Agora é oxigená-lo com o ar da vida. O ar da vida. Tens que nutri-lo bem. Isso. Porque também nós somos aquilo que comemos, aquilo que estás a ver, aquilo que respiramos, o ar, aquilo que bebemos. O nosso corpo, o nosso templo tem que ser bem tratado, com equilíbrio. Porque nós somos o reflexo de tudo, dos pensamentos, dos atos, do que comemos, do que bebemos, do que... Você falou agora sobre como tratar, né, nosso tempo, nossa casa, o que comemos, o que pensamos. Falando sobre o que pensar, tá aí o exemplo do Pina, sobre o sonho que ele tem, o que ele pensa e o que ele conseguiu atrair através do pensamento, né? Então, talvez as pessoas pensam em ter uma Ferrari, pensam em ter isso, aquilo, outro, e aquilo é tão pouco, e o Pina consegue criar e consegue pensar coisas que não há um objetivo, que haja um limite no objetivo do alcance, porque ele é contínuo, é todos os dias, vai bater todos os dias alguém na porta do Pina ali procurando uma ajuda, procurando uma casa, né, e o Pina recebe essas pessoas ali e orienta elas. Tem uma equipe dele que trabalha lá, eu conheço a equipe dele, e ele recebe essas pessoas, essas crianças, e orienta essas crianças. Pina, como a gente estava conversando um pouquinho antes sobre que eu falei, porque também eu venho de trabalho, formei projetos sociais, e o projeto se chama É Só Lutar. É Só Lutar. Todos os projetos sociais que tinham lá tinham que ter, a criança tem que estar na escola, se não estivesse na escola, e eu fiz todo um caminho inverso. Eu disse, não tem que ter antecedência, não tem que ter isso, não, vamos fazer um caminho inverso. Se a criança que não tem escola, ela tem o privilégio de entrar aqui no projeto à frente daquele que tem escola. Então a gente vai trazer ela para cá. Então eu conversei com a diretora da escola para matricular essa criança na escola, e a gente conseguir os materiais escolares, conseguir a farda e ajudar exatamente aqueles que menos tinham, porque os projetos têm um regulamento como esse. Só pode entrar no projeto social se você estiver matriculado na escola, mas a criança não vai se matricular na escola. Se ela não está na escola, é óbvio que ela não vai se matricular na escola para entrar para lutar boxe. A gente recebe o menino, escreve teu nome, qual é teu nome? Mas nem nome tem pai, tem mãe, não tem pai, tem mãe, tem modo na rua e tal, não sei o que, e pronto. Zangado, você que está me ouvindo sabe disso, foi bicampeão brasileiro. Zangado era um menino formado hoje em dia em educação física, vai ouvir a gente aqui agora, é meu filho, e vivia numa situação uma situação de rua, e foi aceito pelo projeto. A história do Zangado foi a seguinte: eu tinha um campeão que era o campeão que se chamava Popó, era o campeão do meu projeto. E aí, o Zangado, toda vez no meu projeto tem lá eu vou passar meu projeto aqui para vocês verem, nessa conversa do Pina aqui, eu vou passar meu projeto para vocês verem também. Eu vou passar o do Pina e vou passar o meu. E aí, o Popó era o campeão. Ia ter uma luta e o Popó ia lutar. E o que é que eu fazia? A gente pegava lá os 40 meninos que tinha no projeto e botava para fazer sparring com o campeão, e o campeão ia fazendo um por um, e para fazer com todo mundo. O campeão saía do ringue e ficava ali até o final, fazendo sparring com todos os alunos. E o Popó era esse cara. Só que aí tinha um menininho sentado, que eu sabia o nome de todo mundo, porque eu tinha as fichas de inscrição dele, mas não sabia, não me lembrava do nome de todo mundo. Então eu sempre botava apelido nas pessoas. O Taicinho faz muito isso, né? Chama todo mundo de grandão, porque como ele é pequenininho, ele faz grandão. Todo mundo é grandão pra ele. E aí ele não precisa lembrar o nome de ninguém, chama todo mundo de grandão. Então, como eu tenho dificuldade de me lembrar o nome das pessoas também, eu botava o apelido de todo mundo. Era Popó, eu não vou nem dizer os apelidos aqui, Gardenal, porque Gardenal é um remédio pra doido, e o menino tinha cara doida, Gardenal e tal, não sei o que não. E Zangado, porque se tornou Zangado nesse dia, porque o Zangado, eu não sabia o nome de Zangado, nem conhecia, porque o Zangado era muito pequenininho, era uma criança muito pequenininha, e estava sempre com boné, que eu nunca tinha visto o rosto dele na minha vida, porque ele estava sempre com boné na cabeça, e eu nunca tinha percebido ele no projeto. Ele fazia parte do projeto, treinava com todo mundo, mas eu nunca tinha o visto mesmo assim no projeto. E aí o Popó estava lá fazendo sparring com todo mundo,
E eu disse, olha, eu vou começar com o mais magrinho aqui, o menorzinho pro mais pesado no final. O Popó era um cara que tinha 63 quilos, e eu botava ele para fazer com 2 mais leves, mais pesado no final, que ele já estava cansado para ele aguentar as pancadas, porque ele era o campeão, né? O nosso atleta, nossa. E aí eu pego, eu disse, vamos começar com esse aqui, qual é o teu nome? Aí ele é André. Aí eu disse, André, bota as luvas aqui, vai começar com o teu menor de todos, vai fazer aqui com o campeão. E quando eu digo boxe, o campeão esperava que fosse tocar luva, né? O Popó. Popó, você que está me assistindo, pensava que ele ia tocar luva e tal, só que Zangado senta a mão em Popó e cada murro era um talho no rosto. Cada murro que dava. Era um talho no supercílio, pão, nariz, pão, boca, pem, 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 pão, pão. E eu arranco, pego o Zangado pelos braços e tiro o Zangado de cima do Popó e digo, você é doido, você matou. E quando eu olho pro rosto de Popó, tá todo cortado. Foram 5 ou 6 murros e 5 ou 6 cortes. E eu digo, meu Deus do céu, não vai conseguir, não vai poder lutar, a luta é amanhã e tal, não sei o que, não vai poder lutar, e o que você fez, você é doido, menino, e tal, não sei o que, quem é você? Vai o Zangado. Era o Zangado. Vira o Zangado. Eu disse, você é doido, olha o que você fez, e olho pro rosto. Até então, minha preocupação era com o Popó, porque estava todo cortado, sangue descendo para tudo quanto é lugar. Eu disse, meu Deus, acabou essa luta de amanhã. Aí viro para ele em formato de castigo, agora você vai ter que lutar no lugar. E eu lutar de 63 quilos, o Zangado tinha 48. E eu digo, você vai lutar no lugar dele, porque agora não tem o que lutar, olha o que você fez com o campeão e tal, não sei o quê. E pá, e Zangado, tudo bem, eu luto e tal, não sei o quê. Pronto, resultado. Foi isso que aconteceu, disse, amanhã você vai lutar. E aí eu chego no local do evento, e tá todo mundo fazendo postões e tal, não sei o quê, todo mundo bonito, e aquela coisa, os seus treinadores. Chega Zangado, eu nunca tinha visto, quer dizer, ele fazia parte do projeto, mas eu nunca tinha enxergado ele. E eu fui fazer postão com o Zangado, para aquecer ele, para entrar na luta, e ele não sabia fazer plastron, não sabia nada. E eu disse, não, pare, que os outros vão ver que você não sabe lutar boxe, e aí vai piorar mais ainda, você não vai aquecer não, faça jumping jacks aí, faça polichinelo, porque senão as pessoas vão saber que você não luta boxe e tal. Ele, o que é que eu faço? Eu disse, eu vou dizer o que é que você vai fazer. Você vai olhar só pro pé dele, você vai encostar, pegue sua cabeça, encoste no peito dele, e onde ele for, vá com a cabeça encostada no peito dele, só olhe pro pé, baixa a cabeça aqui, olhe pro pé dele e bata sem parar, meu irmão. Você vai fazer a mesma coisa que você fez ontem com o Popó, você vai bater sem parar. Como o menino era alto, porque ele pesava 63 quilos e o Zangado era muito pequeno, era uma criança e pesava 48 quilos, morava, quer dizer, não morava, era outra história, a história do Zangado, mas eu vou deixar para outra oportunidade. E Zangado foi lutar com esse menino, o Borracha lá, bonito lá, o cara que lutou, o apelido do menino era Borracha. E lá, fazendo a sombra e tal, e quando entra no ringue, Zangado faz exatamente como eu falei. E deu uma surra nesse menino, porque Zangado não parou de bater, porque eu chamei ele, olha, sabe tudo que você passa, tudo de ruim que você passa, você é a lama que eu dizia, você mora na lama, ele dormia no papelão e tal, você quer dizer, você mora na lama, você mora realmente era na lama, porque ele morava na beira de um rio, tinha favela, aí tinha atrás da favela e tinha a Maré, e ele morava na Maré, que era o pior lugar que eu já tinha ido na minha vida. Quando eu fui visitá-lo, eu pisei no lamaçal, passei pelos traficantes, galera de fuzil, não sei o que, e eu passei, e a lama entrou no meu pé, eu tava com tênis, eu tinha tênis bonito, tinha também na comunidade e tal, e com roupa de bermuda e tal, e eu entro com o pé na lama e tiro, eu disse, caramba, olha como é que ficou isso aqui, e os meninos atrás de mim, professor, pisou na lama e tal, eu pisei, agora tá todo sujo, para ir na casa de Zangado e buscar e conhecer Zangado pela primeira vez na casa dele. E a situação era uma situação muito, muito crítica, porque ele não tinha casa. E os meninos acordam ele lá com um chute no chão assim e tal, e eu acordo, pronto. E essa história de Zangado vem para minha casa e eu o formo, porque eu não podia deixar o menino lá. Outra coisa também que eu acho interessante às vezes o governo, né, quando chega no dia de Natal, no dia de Ano Novo, ele vai para a rua, o presidente, o governador, o primeiro-ministro, sei lá quem for, e vai visitar os mendigos. E aí chega lá com um saquinho de comida, olha, o mendigo tá na rua, tá, olha, tá aqui, entrega alguma coisa para ele, depois eles vão embora. E eu fico muito curioso para saber como é que você pode chegar e visitar. Eu prefiro não ir visitar, porque é aquela coisa de dar comida uma vez por semana. Lá no meu projeto social, todos os treinos, eu dava um saco de pão, para cada menino. Então eu chegava, o dinheiro saía do meu bolso, e era um pão e meia fatia de queijo dentro de cada pão, porque não dava para botar uma fatia de queijo inteira.
e os refrigerantes com um copo de refrigerante. E às vezes o dinheiro não dava, eu tinha 60 meninos treinando e o dinheiro não dava para comprar o lanche para todo mundo. E muitos iam, o Zangado me disse isso: professor, você sabe por que eu ia treinar boxe? Eu disse: não, por causa do pão. Eu só ia treinar boxe por causa do lanche. Não era porque eu gostava do boxe, não, por mim eu não ia não, só ia realmente por causa do pão. E Zangado tá me ouvindo, hoje é formado em educação física, hoje é professor, formou-se e pronto, viveu junto com meus filhos, dentro da minha casa, e cresceu lá dentro, contra tudo e contra todos, foram muita guerra, ficamos abandonados, porque eu dizia: olha, onde ele não entra, eu também não vou entrar. Então eu estava excluído de todos os lugares onde ele não podia entrar. E até minha ex-esposa também, que chegou em casa, disse: quem é esse menino? Eu disse: ele vai morar aqui. Ela disse: você é louco e tal, e você é doido. Como assim? Eu disse: não, ele não posso deixar o menino, ele mora na rua, não vou deixar o menino lá na rua, fui visitar agora é tarde, ele vai ficar aqui com a gente. E foi assim que foi a história do Zangado. E Zangado se torna bicampeão brasileiro. E passamos muitas histórias, vivemos junto ali, foi muitas pancadas. Ele vai aparecer no projeto aqui que eu vou mostrar para vocês. Temos matérias na TV, Esporte Espetacular, Sport TV, com o Zangado, com as conquistas do projeto. É só lutar, porque era só lutar, para ir para um projeto era só lutar. E entretanto, Pina, o próprio Zangado diz aí nessa matéria, que vocês vão ver, que muitos morreram, muitos foram presos. Mas eu recebo muita mensagem de muitos que eu não me lembro e dizem: professor, muito obrigado. Olha, eu era gago e deixei de ser gago por causa do senhor. Eu disse: como assim eu era gago e deixei? Não, porque o senhor disse para mim que essa minha gagueira era falta de autoconfiança e que eu era o melhor e que eu tinha que ter autoconfiança. E eu, caramba, eu fiz isso. E eles ligam para mim e fazem chamada de vídeo. Aí o outro disse: professor, o senhor matou minha fome porque o senhor levava a cesta básica na minha casa e tal, e eu agradeço tanto. E eu digo: pai, de agradecer, pô, você já tá agora salvo, você tá aí, é professor, é bonito, é alto, é forte, é formado e tal, mas olha, você sustentou quando eu passava fome. Uma outra coisa também, que especificamente esse menino, eu me lembrava que quando eu levava a cesta básica para casa dele, ele era bem pequenininho. E o apelido dele era Dengue, porque ele era um mosquito, ele parecia um mosquito tão magro, um mosquito da dengue. E ele era muito magrinho. Desculpa aí. Ele tá te chamando de Dengue. Mas é porque o Baby Sauro, o Paulo Sérgio, pronto. E eu levava comida pra casa dele, e os irmãos dele, que eram meus irmãos mais velhos, moravam 20 numa casa não, num barraco, na favela, dividiam aquela comida. E eu ficava com raiva, porque a comida era pra ele poder treinar. Ele era muito magrinho, mas muito magrinho. E a comida era para ele treinar. Pina, e que sensação, eu acho que eu falando sobre isso agora, sobre você levar uma cesta básica para uma casa e os irmãos todos que não eram atletas, que não faziam parte do seu projeto, e eu ficava frustrado, dizendo: não vou levar mais não. E ele hoje me agradece, eu não deixei de levar. Uma outra coisa também que eu achava muito importante é que quando eu ia levar a cesta básica dele, normalmente quando se comprava uma cesta básica, se comprava com comidas específicas mais baratas para levar. Só que eu fazia a feira da minha casa e fazia a cesta dele, a feira dele, da casa dele, eu fazia junto com a minha. E eu escolhia as coisas que eu comprava para minha casa. Então eu não comprava uma marca mais barata para casa dele. Eu comprava a mesma marca. E ele disse para mim há pouco tempo: Joãozinho, estou citando seu nome aqui, vou marcar você nessa entrevista aqui, eu espero que eu tenho absoluta certeza que você vai receber com muito bom agrado, porque foi você que falou todas essas coisas para mim. E que você tinha comido um tipo de biscoito pela primeira vez, que era um biscoito recheado, que ele nunca tinha comido antes, que tinha ido na cesta básica. Por quê? A minha ex-esposa, na época, dizia: por que você está fazendo isso? Você está comprando um biscoito caro, pode comprar esse outro biscoito aqui que é mais barato e tal, não sei o quê, vai dar um, dá dois. Eu disse: não, mas eu estou comprando para minha casa, eu vou comprar o mesmo que eu compro para mim, eu vou comprar para casa dele também. Mas eu ficava danado com a divisão que a casa dele chegava, quando essa feira chegava na casa dele, os outros mais velhos, os grandes, tomavam aquela comida, comiam e tal, não sei o que, eles dividiam entre si, partilhavam. E eu ficava brabo, porque eu queria que a comida fosse só para ele, porque era ele que treinava boxe, ele que fazia aquilo aí. E Pina, como é que você lida, você é um cara veterano, como é que você lida com essa quantidade de gente que já passou por você e que muitos você salva a vida, que você é luz, outros voltam para a criminalidade, outros voltam para as drogas, como é que fica teu coração nessa... O meu coração é assim, se eu preocupo-me só com aquilo que eu consigo e que eu posso fazer.
Não posso sofrer porque aquilo que não depende de mim. Eu tenho é que ficar contente com aquilo que eu faço e da melhor forma que faço. Porque há coisas que estão fora do meu controle e que só Deus e o universo conseguem controlar. Vais foder aquilo. Por isso é assim, eu arranjei essa estratégia para conseguir lidar com essa dor e com esse sofrimento, com essa preocupação. O que depende de mim, eu faço e tento fazer da melhor maneira do que eu posso. Pois há coisas que já não dependem de mim, que dependem deles, que dependem dos outros, que já não sou eu que controlo. Aquilo que eu controlo eu faço da melhor maneira e tento controlar e fazer aquilo que eu posso. Há outras formas que já não és tu que podes resolver nem fazer. Já está fora do teu controle. Já não és tu que tens esse poder de controlar. Por isso, entregar a Deus e ao universo, essa é a minha estratégia. Deus e o universo. Ele é que me ajuda. Ele é o meu guardião, o meu fiscal. E depois é tirar de cima de mim todo o peso, estás a ver? Quando o sofrimento, quando está aí, pá, porquê que isto está a acontecer? Porquê que não devia ser assim? Eu ajudei tanto esta pessoa. Quantas facadas nas costas já levaste? Já contaste? Muitas. Por isso. Quantas pessoas tu já ajudaste e te deram facada nas costas? Te falaram mal de ti? Muitas. Por isso só preocupa-te em fazer aquilo que tu podes e consegues controlar da melhor forma. Ser uma pessoa boa, justa, honesta e sincera no teu trabalho, naquilo que tu fazes, porque depois já não depende de ti, não controlas. E muitas vezes aquelas pessoas que te ajudam podem estar à espera de uma oportunidade para te empurrar. Por isso é assim, ajuda sempre, da melhor forma, com o teu coração, com amor, faz tudo o que tu fazes com amor, e depois tudo se torna fácil e maravilhoso. Fala mais sobre isso aí que eu quero aprender um pouquinho mais, por favor. Fale mais sobre essa questão aí das facadas que a gente leva nas costas. Pois, a gente já leva muitas facadas nas costas. Das pessoas que te esperam para te empurrar. E às vezes você se pergunta, mas aquelas pessoas que tu mais gostas, que tu mais confias, estás a ver? Empurram-te, enganam-te, estão à espera de uma fraqueza tua, para te poder passar, para te poder agarrar e tomar aquilo que é teu. Tirar-te a alma, a vida, o espírito. Tirar a alma. Não tem nada, né, filho? Só que eu, como sou uma pessoa que trabalho muito, estás a ver? Trabalho muito. Não tem tempo de... Não, trabalho muito esse meu interior. Sim. Esse meu templo. E sei que o Criador está a olhar, está a ver tudo. O que é delas há de chegar. De bom ou de mau. Não sou eu que me preocupo com nada. Eu só me preocupo em ser aquela pessoa. Em fazer tudo com amor. Fazer tudo da melhor maneira. Porque às vezes, a tua consciência às vezes ela própria te julga. Ela própria te pune. Te pune. Sabes? Porque se tu tiveres uma boa consciência, uma boa alma, se estiveres purificado, nada te assusta. Nada te atormenta. Nenhum demónio entra no teu espírito nem na tua mente. Porque tu estás tranquilo. Estás a fazer o teu caminho da melhor maneira. Estás a ver? Com o melhor amor, com a melhor compaixão, com a melhor justiça. Estás a ver? E depois é isso, o universo trabalha. Aceita a vida. Trabalha. É assim, o que tu podes fazer, o que depende de ti, está no teu controle. Aquilo que tu controlas, aquilo que tu fazes e controla ti, pá, tudo bem. Aquilo que não controlas e depende de mim, não sofras por isso. Não sofras por aquilo que não está nas tuas mãos, que tu não controlas, que não és tu que vai decidir, que será os outros, será Deus, será quem for outro qualquer, mas se tu fizeres bem a tua parte e entregares a Deus ou ao universo, vais ver que estás levezinho, começas a flutuar, não carregues aquilo que não é teu, a cruz que ele carregou, não sabes, nós temos que carregar, por isso se tu o peso, a pedra, seja o que for, não carregues esse peso. Carrega só aquilo que tu podes e que consegues, que controlas. Estás a ver? Entendes? Entendo. Aquilo que tu aguentas. Entendo. Vou ter que ver de novo o podcast depois. E esse podcast eu vou ouvir algumas vezes, pô. Mas é verdade. Às vezes nós somos os nossos piores inimigos. Porque não sabemos lidar com as frustrações mentais e com a nossa mente e não conhecemos o nosso templo. Não treinamos o nosso templo para essas coisas.
É difícil, né? É difícil, mas nunca será impossível quando tu trabalhares todos os dias, quando entregares a Deus, ao universo, a tua sabedoria interna, ao teu interior, à justiça divina, àquilo que tu consegues e podes fazer, àquilo que depende de ti, ao que é divino e o que é universal, o que ninguém controla, nem, sabes? Há coisas que tu não controlas. Ô Pina, é exatamente isso. É o que tá. Eu falo a mesma coisa que você está falando sempre, que é essa questão do que está fora da nossa condição. A gente acha que tem controle sobre. Aí, uma coisa que eu acho muito engraçada aqui em Portugal é que assim, tem alunos que ligam para mim e dizem assim: próximo mês eu vou treinar na segunda-feira, dia 14, às 3 da tarde, e depois eu vou treinar no dia 21, às 19. Depois eu vou para tal lugar e volto na outra semana, dia 23, eu treino. Fico, meu amigo, eu não sei nem o que eu vou fazer hoje à noite, cara. Como é que tu consegue marcar o que tu vai fazer no próximo mês com tanta precisão? Porque no Brasil a gente diz assim: ei, tá podendo treinar hoje pro nosso personal trainer? Posso ser? Então pronto, tô lá em casa às 9 horas, pode ser? Porque no Brasil é tudo tão zoado que não tem essa coisa que o português ele tem essas marcações, essa agenda absurda. Ela até pode ser a agenda, mas pode dizer, eu vou pensar que consigo fazer. Eu não sei. Não vou garantir o dia da manhã. Claro! Amanhã, eu não sei amanhã. Hoje eu digo isso. É uma previsão para agendar, para controlar. Para controlar. Eu não entendo, as pessoas querem marcar coisas aqui para o final de semana, por exemplo. No Brasil nós somos acostumados a ligar para o outro no sábado à noite e dizer: meu irmão, e aí, qual é a boa de hoje? No sábado à noite. E o cara dizer: meu irmão, sei não, tô pensando em ir no Dona Branca, tal, não sei o que. Meu irmão, eu tô pensando em ir no Lovina. Vai ter uma banda, tal, não sei o que. Então faz o seguinte: tu vai pra Lovina, se tiver bom, me liga de lá, eu vou estar no Dona Branca e te encontro lá. Cara, isso é exatamente isso que acontece no Brasil. E aqui o cara, meu irmão, esquece, você nunca vai conseguir encontrar um português disponível no sábado à noite para você ligar e dizer: meu irmão, tá aonde, fazendo o quê? Vamos se encontrar. Não vai, o cara já tem compromisso. Todo mundo tem compromisso, é impossível. Por um lado, estás a ver, ajuda-te a arrumar tudo e a teres um controle mais ou menos. É impossível comigo. Porque às vezes não dá para marcar teres duas marcações no mesmo dia. Mas sabe o que acontece? Eu não sei se eu vou querer ir no sábado. Parece-me na segunda-feira. Eita, um choquezinho não, né? Não, é o susto. Na segunda-feira, você diz assim pra mim: olha, vamos comer na churrascaria e tal na segunda. Você diz: na sexta-feira, no sábado, vamos almoçar em tal lugar. Eu acho uma grande ideia que no sábado a gente vai almoçar. Eu não sei se consigo. Não, mas eu não sei se no sábado eu vou estar afim de fazer isso. Yeah. E eu digo não com a maior facilidade do mundo. Que é uma coisa que eu aprendi. Dizer: não vou não. Mas cara, tu não marcou que a gente ia, não, mas hoje eu não tô afim de ir, não. Isso é uma brasileirice. Isso é uma brasileirice que é o brasileiro. Uma coisa que o brasileiro diz muito é assim: a gente vai se falando. Você liga pra mim e diz: Nilo, como é que é? Sexta-feira, vamos ver se a gente marca alguma coisa para ver se a gente sai para jantar. E eu digo: beleza, Pina, a gente vai se falando. Okay. Quando a gente diz a gente vai se falando, você não sei. Você já sabe que não tem nada marcado ali, que pronto, que a gente vai se falando. E pronto. Isso é uma coisa muito brasileira. Mas, Pina, eu estou agora, especialmente esse teu podcast, passamos aqui já 15 minutos do horário normal que eu costumo fazer, mas está sendo muito interessante e muito bom. Eu lembro no princípio que a gente falou que isto dava mais que não sei o que, tínhamos muita coisa para falar que dava para dois você vai ter que voltar. Depois eu volto para contar como é que foi a minha viagem pelo Brasil. Yeah. E eu vou articular. Vou trazer muitas histórias. Vai. E suas histórias vão chegar antes de você chegar lá, vão chegar no Brasil. E eu tenho também alguns contatos com algumas TVs brasileiras. Eu vou tentar ver. Eu estou fora do Brasil já há 10 anos, mas eu vou tentar ver o que eu consigo. Se esse pessoal ainda está vivo, ainda trabalha lá. Vai lá dar umas palestras lá, né? Isso, nos bairros. Estou aí. O Brasil contar histórias. O Brasil precisa tanto de um Pina. Aliás, de vários Pinas. Pina, mas sabes que lá no Brasil deve haver muitos Pinas. Deve haver muitos. Muitas pessoas. Deve ter muitas pessoas que superam ali dentro. Muitas pessoas. Esses nomes todos que tu me falaste são histórias. São pessoas. Todos nós podemos ser uns líderes comunitários. Transformar vidas é o que nós temos de fazer.
Vamos clonar o Pina. Estão muitos lá para clonar, lá no Brasil, tá cheio deles, mano. Tem que procurar e encontrar. É isso. Eu estou aí com vocês no Brasil de coração e alma e espírito. Tenho uma costela brasileira já, se calhar, de muitos anos. Tem sim. Eu sou do mundo. Tem sim. Eu sou onde eu estou. Como diria Platão, não sou grego nem sou ateniense, sou cidadão do mundo. É o Pina, é uma utilidade pública. Sou de todo. E o mundo tem uma responsabilidade com você muito grande, tem que cuidar muito bem de você, cuidar da sua vida, para que você viva muito. Sou irmão. Isso aí, brother, geral. Sou da cor. Pina, eu quero te agradecer por esse dia de hoje, por você ter vindo aqui. Está agradecido. Muito obrigado. Eu vou fazer o possível para que isso chegue ao máximo de lugares que eu puder conseguir fazer isso chegar. E muito obrigado de todo o coração por esse aprendizado tremendo. Eu tenho um vídeo seu quando eu cheguei aqui em Portugal há 10 anos. Sempre a aprender, sempre aprender. Aprendizagem constante até o último dia da nossa vida. Não, eu tenho um vídeo seu com você e eu dizendo aqui aprendizado com Jorge Pina. Fazem 10 anos que esse vídeo foi gravado. E tivemos juntos outro dia fazendo, não sei se você lembra, mas a gente estava fazendo o curso da formação de treinadores e tal. E eu tinha muitos assuntos para perguntar para você. Eu quero saber sobre a sua ida para os Estados Unidos. Vai ficar para o próximo podcast. Sobre sua ida para os Estados Unidos. Eu quero saber se você era um atleta que obedecia ao seu treinador. Quando o seu treinador dizia assim, Pina, não vai por aqui, vai por ali. Você dizia, não, eu vou para aqui. Ou como foi essa ida para os Estados Unidos, que você foi lá e sozinho sentou a mão nessa galera lá e se foi no time certo. Eu quero falar sobre boxe. Nós hoje não falamos muito sobre boxe assim, sim, mas falamos sobre a essência da alma, do espírito, que foi muito melhor do que o que eu esperava que fosse acontecer. Nós nunca vamos falar sobre boxe, vamos falar sobre arte. Sobre arte. Boxe é uma arte. Boxe é uma arte. É uma arte. É uma arte de cavalheiros. Hoje eu fiz 10 rounds de sparring com esgrima. Tô aqui. Bailado. Sobrevivência, né? Xadrez, inteligência. Boxe não é tirar mãos, não é tirar braços. Não. É um conjunto de muitos fatores técnicos, táticos, físicos e mentais. É isso, boxe. Mas eu me machuquei de verdade quando eu levei um soco no peito. Agora. Me machuquei de verdade. Eu morri, né? Passei 6 horas. E ressuscitaste de novo. E ressuscitei de novo. Durante esse tempo, você vai acreditar em mim, porque eu acho que poucas pessoas não levam a sério as coisas que eu digo. Eu fiz um curso no céu. Eu passei essas 6 horas que o coração estava fora do meu corpo, porque para mim a vida está no batimento cardíaco. Então se o coração parou, ele tirou, botou em cima de uma bandeja, lavou, bem lavado, porque essa é a narrativa da história, né? O cara enfia a mão aqui dentro, tira o coração, bota lá de fora, lava lá e abre, porque foi uma valvuloplastia. Ele fez uma válvula nova com o próprio tecido do meu coração para não ter que substituir essa válvula por outra. E essa válvula tem uma prazo de validade, eu tenho que operar de novo para poder trocar essa válvula. Então essa válvula foi uma válvula feita com tecido do meu próprio coração. Dr. Ângelo Nobre, uma das poucas equipes do mundo que fazem esse tipo de coisa. E durante essas 6 horas que eu tive ligado a uma máquina, onde era na virilha, e ela passava, meu sangue passava, tiveram que buscar uma máquina maior, porque uma máquina normal não dava, eu sou muito grande, tem muito tamanho do meu corpo. Exatamente. E durante esse tempo, eu tenho certeza que eu fiz um curso, porque eu voltei. Eu tô falando sério, eu me lembro de eu sair do hospital, e eu senti que tinha um certificado, eu saí numa cadeira de roda, o tiozão, você lembra do tiozão? De bigode, um tiozão Alvim, João Alvim, um velhote que treinava na ONU, pai. João Alvim. Eu sei que é o tio que foi paraquedista. Isso! Sim. Isso! Tiozão, cabeça toda branca, 80 anos e tal. Tiozão. O tio do André Alvim. O tio do André Alvim. Que é da família real. A família real pertence à família dele, dos Alvim e tal, não sei o que, português. E ele foi me buscar, ele tem 80 anos de idade, e foi me buscar no hospital, empurrando uma cadeira de roda, ajudou a botar minha roupa, e botar minha cueca, botar minha calça, e trocou minha roupa lá, e desceu lá do 8º andar, empurrando aquela cadeira de roda, me deixou dentro do carro, e eu não sei porque que eu falei do João, me esqueci. Sim, do curso do céu. Do céu. Mas eu saí de lá, quando eu abro aquela porta, eu tenho uma sensação que eu tenho um certificado na mão de um curso.
Eu tinha um certificado. Quando você faz um treinamento do BOP, da tropa de elite, do paraquedista, você sai com certificado, né? Com uma patente, um brevet, uma patente de paraquedista. Yeah. E eu, quando saí daquela cadeira de roda, que aquela porta se abre, em nenhum momento eu tinha uma sensação ruim, eu tinha uma sensação, pelo contrário, muito boa, como se tivesse recebido um curso. E eu saí de lá outra pessoa, e hoje eu sou um outro ser humano. E o que eu fiz nos últimos 3 meses, de botar em prática e botar em ação e correr com esse podcast que você está vendo aqui, com um site que vai ter vamos ter um site onde a gente vai ter aulas, e eu não vou dar muito spoiler por enquanto, mas vamos ter um site onde vamos ter aulas, eu vou ensinar você como treinar em casa, como você fazer as atividades físicas em casa, e você vai poder fazer e montar sua própria estrutura, desde com um investimento muito pequeno, um investimento maiorzinho, que é mais ou menos isso que a gente tem aqui, desde como você, você vai ter acesso a essas aulas, vai poder fazer essas aulas em casa, poder praticar esporte, melhorar a sua vida, seja lá como for, um pouquinho que seja, e vamos ter aulas para todas as idades, para quem tem problema de coluna, para quem tem problema de joelho, para quem tem, então o objetivo é oferecer isso à população, e eu dei um spoiler que eu não falei ainda sobre isso antes, mas agora está dito, e eu saí do hospital com tudo isso pronto. E algumas pessoas chegaram, quando eu comecei a contar, cara, eu vou fazer um podcast, eu vou comprar isso, eu vou comprar e tal, eu vou comprar um microfone, eu vou comprar não sei o que, eu vou comprar isso aqui, eu não sei, você não tá vendo, mas aqui tem um monte de coisa profissional, tem um monte de aparato, tem um monte de câmera. Só maquinaria. E só maquinaria e tal. E aí um amigo meu, o guitarrista, faz, cara, eu fico impressionado, porque quando você saiu do hospital, já tá montado escrito, e você começou a escrever, eu tenho um caderno ali, eu ganhei um caderno e uma caneta específica, e comecei a escrever nesse caderno cada item, eu saí do hospital com tudo isso pronto. E eu digo para as pessoas não conseguem conceber o que eu estou dizendo. Eu disse, cara, eu recebi um curso no céu, pô, é sério, isso aqui tudo foi instrução divina, eu recebi. Eu não me lembro direito, mas com certeza eu estava numa sala de aula e Jesus estava dizendo, olha, você vai fazer isso, você vai voltar, você vai sentar e você vai fazer assim, você vai fazer o site, você vai fazer isso aqui, você vai usar. Porque correu tão rápido. Correu tão rápido. Eu escrevendo, eu estava doente, eu não podia me mexer, estava de cama, eu só podia escrever. Então eu escrevia, e esse Rafael, quando chegou aqui, eu mostrei para ele o que eu vou fazer. E ele olhou e disse, caraca, tu começou a escrever isso quando? Eu disse, meu irmão, comecei a escrever isso faz 2 dias. Ele... E já tem isso tudo escrito, já, porque o caderno estava todo preenchido já, com tudo escrito. Já, porque está tudo pronto, isso aqui eu recebi do céu. Esse modelo está todo pronto, eu já sei tudo que eu vou fazer. E vai dar certo, e vai ser massa, e vai funcionar. E vão ser 2 anos. Daqui a 2 anos isso vai estar escalado, isso vai estar forte. E dentro desses 2 anos eu também vou publicar um livro. Quando terminar os 2 anos, que estiver pronto, eu estou escrevendo um livro e vou publicar o livro da história disso que aconteceu. A minha passagem, o meu curso no céu. O meu curso no céu. É o meu livro, o meu curso no céu. E tem o Cronos e o Kairos. O Cronos é o nosso tempo humano e o Kairos é o tempo de Deus. E eu não sei quantos anos eu passei no céu fazendo esse curso, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza. O Nilo que foi para o hospital é um Nilo completamente do que saiu do hospital, com aquele tiozão empurrando aquela cadeira de roda. O tiozão é um senhor, empurrando minha cadeira de roda, eu sentado na cadeira de roda, todo arrebentado, todo costurado. Mas, Tina, você acredita que eu sentia que eu tinha um certificado na mão, assim, saindo, passei no curso? É verdade, eu não estou mentindo. Das portas do céu. Saí, quando abriu a porta do hospital, é como se eu tivesse... Inclusive, tem uma coisa interessante, é que eu estava meio que inseguro no hospital, e quando eu saí do hospital, eu me senti um pouco inseguro. Eu disse, caraca, eu tava bom lá dentro, porque tinha enfermeira cuidando de mim, tava tudo certo, eles iam lá se me dar um remédio, agora eu tô aqui por minha conta, então eu tenho que me virar. Mas eu tenho um certificado. E eu saí daquela cadeira de roda, e eu tenho absoluta certeza que eu tinha um papel grudado no peito ali, escrito Nilo Zaire aprovado pelo curso de Jesus Cristo. Então, volta lá. Volta lá e faz o que tem que ser feito. Pina, deixa uma mensagem pra gente. Deixa uma mensagem. A mensagem que eu deixo para vocês é para todos o mundo onde este vídeo chegar, que consigam encontrar dentro de vocês a maior riqueza que o ser humano tem. Isso está tudo dentro do vosso coração e da vossa mente. Consigam conectar a mente e o coração. Sem medos, sem dúvidas, mas com certezas que querem ser felizes e que têm um propósito neste mundo e nesta terra. Ok? Sejam felizes e façam os outros felizes. Isso é o mais importante.
Muito obrigado. Grande Pina, eu vou até aí Amém, meu apertar sua mão. Deixa eu lhe dar um abraço, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado pela batalha. Isso. Por Jesus, Cristo, Salvador, o Rei. Isso. E nós temos que fazer a nossa parte e o nosso trabalho. E O resto, o universo cuida. Vou cuidar das imagens. Uhum. Gente, valeu.